O contexto do formalismo russo é outro contexto fundamental de reflexão teórica e crítica sobre o cinema. Aqui a gente consegue vislumbrar um projeto de uma poética do cinema, como parte de um campo mais amplo de estudo das diferentes artes como sistemas de convenções. Então há uma ênfase nessa ideia de uma convencionalidade da arte. A arte não é entendida aqui como mimese realista, né? Ela é convenção, ela é transformação, ela é código, ela da ordem, portanto, de um afastamento em relação ao real, né, em vários aspectos. A base das formulações desse tipo de teorização pelo formalismo russo se situa no campo da teoria literária, né? Mas é aí, a partir daí, que vai se avançar toda uma discussão bastante significativa pelo seu pioneirismo, em alguma medida, né, da analogia entre linguagem e cinema. Então, figuras como o Viktor Shklovsky, o Boris Eichenbaum, o Roman Jakobson e o Yuri Tinianov, entre outras, são figuras importantes desse contexto aí de reflexão teórica. Shklovsky, por exemplo, né, é uma figura central de uma teorização sobre a arte que merece ser mencionada também pelo fato de que o texto está disponível em português. Um texto chamado A Arte como Procedimento, publicado na coletânea Teoria da Literatura, Formalistas Russos. E dentro desse capítulo ali, desse texto do Shklovsky, há uma argumentação muito interessante sobre o que seria, né, o fundamento da arte. E ele está pensando isso a partir da poesia, sobretudo, né, da definição de poesia e da relação entre a língua poética, né, o tipo de linguagem utilizado, elaborado, mobilizado no contexto da poesia como arte, e, por outro lado, a relação, né, à língua cotidiana, né, os usos comuns da língua. Então, nessa relação entre a língua poética e a língua cotidiana, está o interesse, né, do Shklovsky em sua definição aí a respeito da arte como um procedimento, né? E o que a arte faz como procedimento é produzir o efeito estético, né? E essa produção está associada ao que o Shklovsky descreve como uma libertação da percepção em relação ao automatismo, né? Então, esse é um primeiro ponto importante, né? A libertação da percepção em relação ao automatismo. Aqui há um pressuposto que ele caracteriza no decorrer do texto, né, que ele descreve, analisa mais profundamente, de que a nossa percepção, de um modo geral, em especial a percepção das palavras, mas também a percepção do mundo, dos objetos, dos corpos, etc., ela se caracteriza pela constituição de determinadas formas automáticas de percepção, né? Em que a nossa consciência não precisa operar o tempo todo para perceber as coisas de uma determinada forma, ou para compreender determinadas palavras de uma determinada forma. Então, quando a gente está conversando cotidianamente com outras pessoas, a língua que nós usamos é uma língua que tende a esse mais elevado grau de automatismo, né? E é nesse contexto, né, em que o nosso comportamento, a nossa língua, o nosso uso da língua, a nossa relação com o mundo se automatizam na nossa própria percepção, que o gesto artístico de produção de um efeito estético vai operar por meio da libertação dessa percepção em relação a esse automatismo, né? E como é que ele vai fazer isso? Como é que a arte vai produzir esse efeito de libertar a percepção do automatismo em que ela tende a estar concentrada? A arte vai fazer isso por meio do que o Shklovsky
denomina desfamiliarização ou estranhamento, né? O termo russo ostranenie, e também do procedimento de dificultação, ao menos é como está traduzido o termo zatrudnienie no livro do Robert Stan. Esses procedimentos são procedimentos por meio dos quais a produção de um efeito estético ocorre, libertando aquilo que está automaticamente definido de uma determinada forma na nossa percepção dessa definição automática. Né? Escreve o Shklovsky no texto A Arte como Procedimento. Examinando a língua poética, tanto nas suas constituintes fonéticas e léxicas, como na disposição das palavras e nas construções semânticas constituídas por essas palavras, percebemos que o caráter estético se revela sempre pelos mesmos signos. É criado conscientemente para libertar a percepção do automatismo. Sua visão representa o objetivo do Criador e ela é construída artificialmente de maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de sua força e duração. O objeto é percebido não como uma parte do espaço, mas por sua continuidade. A língua poética satisfaz essas condições. Segundo Aristóteles, a língua poética deve ter um caráter estranho, surpreendente. Na prática, é frequentemente uma língua estrangeira. Fecha aspas. A argumentação segue, mas me pareceu que era muito relevante incluir esse trecho em que o Shklovsky se refere à língua poética como uma língua estrangeira. Porque é disso que se trata, da produção de um estranhamento no interior da própria língua ordinária. É daí que emerge o efeito poético, esse é o argumento dele. Né? Desse ponto de vista, é da introdução de uma perturbação no automatismo da nossa percepção que emerge a força do cinema, a força artística, o efeito estético do cinema. Né? Então, ali onde a nossa percepção muito facilmente atravessa o mundo, vendo e ouvindo coisas sem dar muita atenção a elas, né? O cinema cria efeitos estéticos a partir do momento em que ele cria conscientemente determinados destaques, se detendo em determinados elementos, né, por meio do close-up ou por meio de um plano demorado, intensificando a nossa consciência desses elementos e permitindo que a nossa percepção se liberte do automatismo que a caracteriza. Isso talvez fique ainda mais evidente com procedimentos de alteração mais incisiva, né, da imagem em relação ao que habitualmente caracteriza a nossa percepção. A imagem de cinema é já em si uma alteração dessa ordem. Ela carrega já em si, como mera filmagem, a potência, pelo menos, né, mas uma potência muito intensa, de desautomatização da nossa percepção sobre o que está sendo filmado, certo? Mas, em contextos específicos, determinados usos da linguagem cinematográfica intensificam ainda mais esses efeitos de desautomatização. Né? Um exemplo é o da câmera lenta. Né? A câmera lenta permite que a gente observe com mais atenção, se detenha por mais tempo sobre um determinado movimento, por exemplo. Né? E isso desautomatiza a nossa percepção daquele corpo, daquele objeto, daquele recorte do mundo. A ampliação muito grande de um pequeno detalhe é um outro exemplo. Um exemplo menos transformador, talvez, né? Mas que está muito associado a uma desautomatização da nossa percepção, pelo menos em potência. Isso tem muito a ver, em alguma medida, com as formulações do Vertov sobre o cineolho, né? E a possibilidade de ver o invisível. Mas aqui o horizonte é outro. O horizonte não é o de um realismo, né, que está, em última instância, no horizonte do Vertov. Aqui o horizonte é justamente o de compreender essa mudança na convencionalidade. Né? Existe um trabalho também convencional na arte de transformação da nossa percepção dos objetos.
E é isso que interessa aos formalistas estudarem, né? É nesse contexto de uma atenção às diferentes formas de percepção dos objetos, né, como a arte intervém aí nesse domínio, que figuras como o Boris Eichenbaum ou Yuri Tinianov vão debater sobre o tipo de sintaxe que o cinema apresenta, né? Os jornalistas russos chegam a publicar uma coletânea da qual participam o Eichenbaum, Tinianov, Shklovsky, etc., com textos do que eles denominaram a poética do cinema, né? Essa poética Kino é uma coletânea publicada em 1927, né, na qual temas como o da sintaxe fílmica justamente são debatidos, né? E aí, se o Eichenbaum compara essa sintaxe fílmica com a prosa narrativa, o Tinianov enfatiza a sua relação comparativa aí com a linguagem poética. Seja como for, um autor como Roman Jakobson, né, outro representante importantíssimo dessa linhagem formalista, vai enfatizar justamente que o cinema é necessariamente uma transformação da realidade em si. Vai, nesse sentido, estabelecer justamente uma das bases do argumento formalista, que é a ideia de que o cinema não é mera mimese, não é mimese em essência, na sua especificidade. Ele tem uma dimensão mimética, mas uma dimensão mimética associada a essa transformação da realidade numa outra coisa, que é um signo convencional, né? E o Jakobson vai ser muito explícito em descrever isso a respeito do som no cinema. Em um texto chamado justamente Decadência do Cinema, de 1933, ele reflete sobre como se tem percebido naquele momento, sobretudo em círculos críticos e teóricos, né, uma decadência de todo um conjunto de projetos, procedimentos, estéticas e poéticas do cinema que tinham se consolidado no cinema mudo, né, dito mudo. E isso que é percebido como uma decadência, naquele momento vai ser interpretado por muitos como relacionado ao som e ao fato de que o som aprisionaria o cinema numa espécie de realismo necessário, do diálogo representado, etc., né? E o que o Jakobson vai argumentar, muito na linha do que diz o Eisenstein, ou do que diz o próprio Vertov sobre o som, né? Os teóricos soviéticos que a gente mencionou antes, o Jakobson argumenta na mesma linha que o som não é da ordem de um acréscimo de realismo no cinema, e que ele não necessariamente precisa ser trabalhado como uma instância mimética, porque ele necessariamente se constitui a partir de um sistema convencional de significação. No caso do processo histórico do advento do cinema sonoro, isso é muito evidente, mas até hoje isso é muito significativo, na medida em que o que se ouve num filme não é o som real, mas o som mediado por aparelhos direcionados de determinada forma, que tem determinado alcance, né? Então, o nível de realismo, por mais significativo que ele seja, ele está atravessado por uma série de escolhas formais, estilísticas, associadas ao trabalho com o som, e que vão ser consolidadas num filme no momento da edição de som, não da captação, inclusive, né? Depois da captação, com a mixagem, com a edição, é que se consolida esse trabalho com o som, que não é, portanto, de forma alguma realista, né? Que é sempre atravessado por um interesse em determinadas ênfases, em determinados elementos convencionais, né? E onde talvez se caracterize um fundamento de convencionalidade do trabalho com o som, é no uso da música, certamente, né? Jakobson já está enfatizando isso em 1933, assim como Eisenstein enfatizou em 1928 no manifesto com Alexandrov e Pudovkin a ideia do som não sincronizado como fundamento de um trabalho criativo com o som e cinema, e assim como para o Vertov também, né, a montagem com o som envolve um outro conjunto
de intervalos possíveis, né, no trabalho de montagem. Nesse sentido, né, o Jacobson vai formular também uma espécie de teoria, assim como a do Vertov, né, fundamentada numa metáfora musical, num conceito metáfora musical. Se o Vertov enfatiza a ideia do intervalo, na sua teoria dos intervalos, né, ao falar da montagem e ao explodir o conceito de montagem, fazendo com que ele corresponda ao processo integral de realização de um filme, o Jacobson vai descrever obras de arte, de modo geral, não só cinematográficas, né, mas também obras poéticas e de outros tipos, como marcadas por uma interação dinâmica de códigos no seu interior, né, de convenções de significação. No caso do cinema, né, códigos relativos à expressão verbal, no cinema falado ou nas palavras escritas na tela, códigos relativos à imagem em movimento e a determinados tipos, né, ou modalidades de montagem, a montagem em continuidade, ou, enfim, outros tipos, e códigos relativos à música e etc. Né? Você pode imaginar, então, essa interação dinâmica. A formulação do Jacobson não é com base no exemplo do cinema, né, com base no exemplo da poesia, pensando no signo verbal e na literatura. Mas, no caso do cinema, né, esse conjunto diverso de códigos interage dinamicamente. Mas existe um código sempre que é a dominante no argumento do Jacobson. É muito interessante observar o que é essa ideia da dominante. Né? No caso, se trata, como eu disse, de uma metáfora musical, de um conceito metáfora advindo da música em que as escalas de notas e os acordes se caracterizam por ter determinadas notas dominantes. Nesse sentido, a nota dominante determina uma série de características da harmonia, por exemplo. Né? No caso de uma obra de arte, as coisas funcionariam de forma similar, de acordo com Jacobson. Então, no formalismo russo, há essa ênfase bastante significativa na convencionalidade e nas múltiplas modalidades de interação entre os elementos de uma obra que definem a experiência dessa obra para o espectador. E a experiência dessa obra, convencionalmente organizada dessa forma, é uma experiência que desautomatiza a percepção do mundo e que, assim, introduz um efeito estético de alguma ordem, né? Que pode ser de vários tipos diferentes, certamente. Esse tipo de argumentação é uma argumentação que vai ser, em parte, questionada, criticada pela chamada escola de Bakhtin. Né? Uma escola muito destacada no livro do Robert Stan e cada vez mais também central no debate contemporâneo, né, das teorias do cinema, da literatura, etc. E uma escola que está associada, né, como diz o Robert Stan, a elaboração com base em uma, abre aspas, crítica ao formalismo como mecanicista, ahistórico e hermeticamente isolado da vida, fecha aspas, termos do Robert Stan, a elaboração, então, de uma, abre aspas, abordagem translinguística e materialista da questão da especificidade artística. Né? Fecha aspas no materialista. O específico, portanto, né, da literatura, do cinema, etc., vai ser repensado a partir da escola de Bakhtin, figuras como o próprio Bakhtin, o Valentin Voloshinov, o Pavel Medvedev, como uma questão que precisa ser situada num contexto de relações entre formas, né, entre modalidades da experiência linguística e dos materiais de expressão que constituem essa experiência. Né?
Essa abordagem, então, translinguística e materialista dialoga muito com a matriz marxista e confronta o formalismo russo com a reivindicação de algumas noções fundamentais, né? Talvez a noção de maior destaque no contexto da escola de Bakhtin é a noção de dialogismo. A ideia de que as relações entre diferentes esferas socioideológicas permitem situar e definir uma obra de arte, e não as suas características formais intrínsecas, como é a tendência do formalismo destacar. Ali onde o formalismo enfatiza essas características formais de um ponto de vista interno, né, da sua organização e interação interna, na metáfora da dominante do Jacobson, ou no modo como os formalistas analisam as obras que estudam, aqui com Bakhtin e companhia, vai se enfatizar justamente as relações que posteriormente vão ser denominadas intertextuais ou mesmo transtextuais entre diferentes obras e formas culturais, não só obras de arte, inclusive, né? A relação, portanto, entre o específico e o não específico ganha destaque, né? O específico da literatura, o específico do cinema vai precisar ser entendido em termos materiais, como um específico associado ao material de expressão dessas diferentes artes, né? Mas ao mesmo tempo vai precisar ser entendido na sua relação com outros elementos da vida cultural, né? Justamente porque a linguagem, nas suas múltiplas modalidades, não é redutível à língua, e participa da vida social, como a língua, né? E como parte da vida social que é preciso compreender a própria arte, né? Nesse sentido, nesse contexto, né, é que o Bakhtin, sobretudo, vai expressar um interesse, né, muito significativo na questão dos gêneros discursivos, publicando algumas obras bastante importantes sobre esse assunto, assim como ele vai desenvolver uma discussão sobre o carnaval, né, como uma espécie de matriz cultural, estudando, né, fazendo um estudo sobre o carnaval na Idade Média e no Renascimento, no contexto da Europa. Então são estudos clássicos do Bakhtin, né, e associados à sua tentativa aí, né, de confrontar esse primado da forma que o formalismo destacava, sem ignorar a questão da forma, né? Aqui não há uma confrontação sociológica do formalismo, simplesmente. Não, há um interesse na forma artística, há um interesse nos gêneros discursivos, no carnaval, etc. Há um interesse, né, nas características formais, mas não dentro de uma abordagem interna ou intrínseca à obra, né? Mas numa abordagem dialógica, numa abordagem aberta às múltiplas relações que uma obra sempre estabelece com outras obras, com outras formas culturais e com a história, né, de um modo geral. Enquanto os debates relativos ao formalismo russo se desenrolam nas décadas de 20 e 30, enquanto uma parte significativa das teorias e das experiências da montagem soviética também se desenrolam nesse mesmo período, nós encontramos, no contexto da Europa Ocidental, um conjunto de movimentos vanguardistas bastante importante. E um contexto de movimentos vanguardistas que também está relacionado às reflexões teóricas sobre o cinema. Aqui a gente está falando, então, de múltiplos modernismos nos quais o cinema vai encontrar algum lugar, né, como interesse em termos estéticos e como um objeto de reflexão. A expressão teórica aqui vai se dar sob a forma de manifestos, ensaios, mas também de filmes. E o Robert Stan cita
um autor chamado Ian Christie, que diferencia três movimentos no que concerne ao cinema, sobretudo, né, desse contexto. Né? O movimento do chamado impressionismo, o movimento do surrealismo e o movimento associado à noção de cinema puro. Esses movimentos, em alguma medida, se sobrepõem. Esse movimento do cinema puro pode ser muito vinculado também a algumas figuras associadas ao dadaísmo. E essa classificação em três movimentos certamente é limitada e instável, né? Mas ela ajuda a começar a mapear o campo. Ao mesmo tempo, é fundamental começar a pensar, né, sobre as diferentes circunstâncias em que essas teorizações, dentro desses movimentos aí, né, caracterizados em três, ocorrem. São circunstâncias associadas a movimentos específicos da história do cinema, né, da criação cinematográfica nesse contexto das vanguardas. Movimentos específicos que são contemporâneos do expressionismo alemão e da montagem soviética. A montagem soviética é um contexto também de teorização bastante importante. O expressionismo alemão, por outro lado, um contexto pouco programático em termos de teorização. É um contexto com características bem significativas em termos de exploração vanguardista de determinados elementos, né, do espaço profílmico, daquilo que está diante da câmera, do cenário, etc., mas que não contém um conjunto de formulações teóricas mais incisivas ou explícitas a respeito do cinema. Diferentemente do expressionismo alemão, o contexto da montagem soviética tem uma série de formulações teóricas fundamentais. E, assim como o contexto da montagem soviética, os outros contextos aqui em questão, nas vanguardas dos anos 20, também têm uma série de teorizações vinculadas à prática cinematográfica. No contexto do impressionismo, sobretudo o impressionismo dito francês, né, a gente encontra figuras como Abel Gance, o Jean Epstein, a Germaine Dulac, ou mesmo o brasileiro Alberto Cavalcanti. Figuras, todas elas de alguma forma interessadas nessa ideia de cinema puro, inclusive. Né? Então o impressionismo está muito associado à formulação dessa noção de cinema puro, que para o Epstein, por exemplo, é muito central. Né? Embora vários dadaístas também vão se aproximar num outro sentido dessa noção. Mas já chegaremos lá. No caso do impressionismo, essa noção de cinema puro está ligada a uma certa recusa da narrativa, ou da ênfase na narrativa. Não há uma recusa total, né? Há muitos filmes narrativos desse pessoal, mas há uma recusa da ênfase na narrativa como ações encadeando-se num mundo exterior, porque justamente há um interesse na ação interna. E há uma ênfase para trabalhar nessa ação interna na visualidade fílmica. Né? É aí que figuras como essas, como Jean Epstein, Germaine Dulac e outros, buscam a essência do cinema. O Robert Sand discute isso num outro capítulo do seu livro, né? Separando um pouco desse contexto das vanguardas, né? E tornando menos explícito esse vínculo de Jean Epstein e Germaine Dulac, por exemplo, ao interrogar a essência do cinema, né? Com o contexto das vanguardas dos anos 20. De todo modo, né, há esse vínculo é crucial e ele caracteriza muito do que marca a figura do Jean Epstein ou da Germaine Dulac. E é muito interessante observar, no caso dela, sobretudo, né, o tipo de produção cinematográfica em que ela exercita esse tipo de interesse na visualidade fílmica. Por exemplo, o filme A Sorridente Madame Baudet, a partir de uma peça de teatro, né, vai justamente explorar uma narrativa de vida interior.
né, mas também baseado em alguns acontecimentos, né, nessa pequena história que é narrada de um relacionamento. Né? O filme, então, se desenrola, né, como uma narrativa centrada em personagens, né, e de um relacionamento que tem, enfim, alguns espaços significativos, né, o espaço do Sr. Baudet, que tem o seu trabalho, né, como vendedor, o espaço da casa, e ali, nesses diversos espaços, é que a narrativa vai se constituindo gradualmente em termos visuais, né, com pouco recurso a intertítulos, usando planos aproximados, usando inclusive também sobreposições, usando máscaras nas imagens. A Germaine Dulac vai desenvolver aquilo que interessa muito a ela no seu trabalho cinematográfico, que são essas dimensões emocionais aí e até rítmicas, né, do encadeamento das imagens. Gradualmente, o filme vai se tornando um pouco mais agitado, talvez, e mais perturbador na relação entre esses personagens. Né? E, é muito interessante perceber esse processo na narrativa do filme. A Germaine Dulac, então, é uma cineasta, né, que pratica esse interesse na visualidade como fundamento da expressividade fílmica. E em sequências de uma montagem muito cuidadosa, né, vai constituindo os efeitos de sentido da sua narrativa e definindo, né, o encadeamento das ações a partir de uma tentativa de representar a própria vida mental da personagem. E para isso ela lança mão de recursos de montagem, de sobreposição, mas também de recursos de encenação, como espelhos. Né? Então é muito interessante como se combinam vários elementos da imagem cinematográfica para produção de uma narrativa gradualmente construída, né, cuidadosamente construída para a produção de alguns efeitos no espectador e relacionada a um interesse no lugar da mulher, né? A um interesse no lugar dessa mulher, dessa personagem e da sua relação com o seu marido. Bom, ao mesmo tempo, o trabalho da Germaine Dulac inclui também um filme chamado A Concha e o Clérigo, que ela dirigiu a partir de um roteiro do Antonin Artaud, um nome muito ligado ao surrealismo, né, mas que tem, portanto, uma relação, enfim, eles estão no mesmo contexto nacional, né, francês, e nesse filme, A Concha e o Clérigo, ao filmar o roteiro do Artaud, novamente, né, há uma ênfase num trabalho com a visualidade fílmica e um recurso a todo um conjunto, né, de procedimentos para visualização de ações, né, da vida interior, sem descartar os acontecimentos externos que constituem a narrativa. Bom, junto com essas figuras, né, do contexto do
impressionismo, cabe citar a figura de Alberto Cavalcanti. Alberto Cavalcanti é um cineasta e teórico brasileiro que viveu, né, em diferentes contextos desse período aí das décadas de 20 e 30, inclusive no contexto francês, né, mas também no contexto inglês, tem uma relação com o documentário clássico inglês, enfim, sua parte na história do cinema é bem complexa. Né? E Alberto Cavalcanti é também um teórico, publicou um livro chamado Filme e Realidade, por exemplo, e um cineasta impressionista. Né? Aqui a gente está diante de um filme chamado Rien que les heures, Nada Além das Horas, que começa, né, com esse letreiro na tela, esse intertítulo dizendo que, de certa forma, todas as cidades do mundo não se distinguem, e que vai explorar, por meio de uma série de associações visuais, os sentidos desse tempo e desse espaço urbanos da vida na modernidade. Né? É um filme muito rico em associações visuais e que está atravessado por um interesse em experimentos com essa visualidade cinematográfica. Bom, com o Cavalcanti, né, a gente encerra esse provisório e breve percurso pelo impressionismo, que com o exemplo da Concha e do clérigo da Germaine Dulac já tinha apontado para relações com outros contextos. No caso do Cavalcanti, essas relações vão ultrapassar o contexto nacional francês, se desdobrar numa relação importantíssima do Cavalcanti, do Alberto Cavalcanti, com o documentário clássico inglês, né? Particularmente com a figura do John Grierson, mas isso é um assunto para a história do cinema. No caso da Germaine Dulac, é uma relação direta com o surrealismo, na figura, sobretudo, do Artaud, que teve um vínculo com o movimento surrealista, antes de haver uma ruptura entre ele e o André Breton, né, que é talvez o principal idealizador do movimento e do manifesto surrealista. Né? E no contexto do surrealismo também há uma forte tendência teórica para se pensar o cinema. Né? Novamente, por meio de filmes e por meio de alguns textos. Né? O próprio Artaud tem texto sobre o cinema, Luiz Buñuel, um nome fundamental do movimento surrealista e das suas manifestações cinematográficas, também tem uma série de textos, assim como eles, né? Outros nomes importantes incluem Salvador Dalí, que faz com Luiz Buñuel o filme Um Cão Andaluz, de 1929, o Man Ray, o próprio André Breton, né, que tem um interesse no cinema, embora não chegue a participar tão diretamente, né, do contexto do debate cinematográfico propriamente dito, René Clair, aí alguém com uma entrada muito direta, assim como Man Ray, né, na produção cinematográfica, e Robert Desnos, um outro teórico importante, um poeta e teórico, né, do cinema. E aqui emergem algumas, ou se consolidam, né, emergem ou se consolidam algumas noções centrais para a reflexão posterior, inclusive, sobre o cinema. A noção de sonho e a noção de desejo são fundamentais para o pensamento surrealista. O surrealismo é um movimento muito relacionado com a influência da psicanálise. Né? E a ideia de que revelar o inconsciente é possível mobiliza muito do que marca a experiência surrealista. Né? E nesse sentido, é muito interessante observar o tipo de experiência proposto por filmes como O Cão Andaluz, né? Assim como por outros filmes do Luiz Buñuel,
na medida em que ali o sonho opera como uma espécie de modelo exemplar. Né? O Cão da Luz é um filme de 1929, dirigido pelo Buñuel a partir de um roteiro dele com o Salvador Dalí. Né? Então tem uma relação direta com esse famoso pintor surrealista que é o Salvador Dalí. E é um filme atravessado por uma atmosfera onírica. Né? Começa com o letreiro Era Uma Vez, depois vai ter um letreiro anos antes, anos depois, enfim, saltos temporais um pouco não lineares, né, e um pouco caóticos até, e já no seu primeiro momento marca uma lógica de associação livre característica do modo como o surrealismo compreende os sonhos, a partir do diálogo com a psicanálise, com a noção do inconsciente que se revela no sonho. Né? A lógica da associação livre vai ser muito famosamente marcada no início do Cão da Luz por meio do encadeamento de montagem entre os planos, né, de nuvens passando pela Lua, os planos de uma navalha se aproximando do olho de uma mulher e de uma navalha cortando o olho de um animal. Aí o letreiro dá um salto, né, 8 anos depois, e a gente encontra mais uma sequência atravessada, né, por uma pulsação de questões do inconsciente. Né? Um homem que anda numa bicicleta e que com uma roupa, né, muito característica, parece estar, né, chegando a algum lugar. E aí a gente passa para o lugar, né, em seguida, na sequência aí dos planos do filme, onde, ao que tudo indica, esse homem acaba de chegar. Né? E ali uma mulher lê e ela olha pela janela, nós temos um clássico plano, né, e contraplano, ela olha e vai ver, né, a chegada do homem, mas antes disso a gente tem o olhar dela como se ela já imaginasse, né, o que está acontecendo. E aí, enquanto ela está na janela, ela vê esse homem que cai da bicicleta. E aí o filme vai desenrolar toda uma série de outros efeitos associativos do processo. Né? O encadeamento dos planos em termos espaço-temporais obedece aqui, grosso modo, né, a uma série de lógicas da continuidade na montagem. Né? Então, ela sai da porta do prédio, está no exterior, na rua, onde ela tinha visto pela janela o personagem chegando, etc. Né? Mas logo depois o filme vai quebrar essa lógica da continuidade, vai explorar outros tipos, uma outra forma de montagem. Né? Além disso, o filme vai encenar o desejo como uma questão. Né? O desejo, inclusive sexual, como uma questão que interessa profundamente, né, aos surrealistas. E que nesse filme também vai aparecer de maneira muito, muito central. Então é um filme bastante rico, né, e bastante significativo do contexto de teorização associado ao surrealismo, também marcado por esse interesse programático, né, e um contexto no qual a heterogeneidade das formulações é bastante significativa. A gente tem experiências cinematográficas como essas, imbuídas desse espírito teórico influenciado, né, investigativo, influenciado pela psicanálise. Mas a gente tem também formulações teóricas como as que o Luiz Buñuel vai fazer, associadas à ideia da poesia, do cinema de poesia. A gente vai ter formulações teóricas, no certo sentido, associadas ao trabalho do Man Ray com os filmes, né, um trabalho muito plástico que tende a um diálogo também com o cinema dadaísta, que a gente vai ver logo mais. E a gente tem talvez dois grandes
outros teóricos nas figuras do Robert Desnos e do Antonin Artaud. Desnos, que tem uma série de textos publicados em português no livro A Experiência do Cinema, lá organizado por Ismael Xavier, e que enfatiza justamente essa metáfora do sonho, né? Uma metáfora que vai reaparecer em outros contextos teóricos para pensar o cinema, justamente, né? O cinema como sonho. Por outro lado, Artaud é uma figura muito associada ao teatro e ao que ele chamava de teatro da crueldade, e que vai também trazer uma série de contribuições para se pensar o cinema, né? Enfim, tem uma série de escritos deles que estão disponíveis em português, inclusive, mas do ponto de vista da teoria do teatro, talvez a obra mais clássica é justamente a obra O Teatro e Seu Duplo, que é um conjunto de ensaios bastante livres, né? Mas bastante intensos na sua efervescência de reflexão sobre o teatro, que reivindicam uma recusa do teatro mimético, dramático, narrativo, e um novo tipo de contato do teatro com a vida, naquilo que ela tem de uma pulsação inquieta e desordenada, né? Inclusive potencialmente violenta. É esse o teatro da crueldade. É um teatro atravessado por efeitos de choque, que se aproxima, talvez, num diálogo um pouco indireto e muito distante, na verdade, mas que poderia ser construído, das noções características da ideia de choque em outros contextos teóricos, como o do Eisenstein. Mas aqui o choque não é da ordem da produção de um efeito intelectual, como no Eisenstein. Para Artaud, o choque é da ordem da produção de uma violência que recoloca o espectador em contato com a própria vida, né? Que interrompe, portanto, o efeito ilusionista do teatro para reivindicar um outro tipo de experiência, né? E é muito interessante perceber a força que tem esse tipo de formulação e o modo como as noções do Artaud reverberam para muito além do contexto em que ele as formulou. Bom, no contexto das vanguardas, também há uma importante tendência associada ao trabalho das vanguardas, da vanguarda dadaísta, né? Em que uma tendência de um interesse no cinema abstrato e numa desagregação das convenções representacionais típicas do cinema da época vai emergir. Um contexto em que trabalhos como o do Walter Ruttmann, na Opus número 1, ou na 2, na 13 e na 4, né? Um conjunto de exercícios formais e abstracionistas, né, de trabalho com a imagem cinematográfica em movimento, vão evidenciar o interesse fundamental no filme como uma materialidade, né, como um fundamento material da arte cinematográfica, né? Nesses diversos tipos de exploração formal, há uma tendência à abstração, né? O uso de quadrados, formas geométricas, etc. Há uma tendência à exploração de jogos de luz, né? no interior da imagem, e, assim, talvez uma tendência a explorar, né, o conjunto de possibilidades plásticas do meio cinematográfico. É isso também que fazem figuras como Hans Richter ou Viking Eggelin, né, e, no caso de Hans Richter, inclusive, eventualmente tentando decompor a própria dimensão representacional da imagem cinematográfica por meio, né, da materialidade do filme, né? Então, trabalhando na fronteira entre a figuração e a abstração, mas também na fronteira entre a forma, a matéria em que essa forma se constitui, né, no caso aqui a matéria fílmica propriamente dita, e as diversas modalidades do informe,
né, que emergem desse trabalho formal com a materialidade fílmica. Aqui, então, há uma desagregação, né, da dimensão representacional em ato. Né, talvez uma desconstrução do sentido mimético da imagem cinematográfica a partir dessa sua colocação em relação com as dimensões formais que a constituem. Né. Ao mesmo tempo, é muito interessante que o Hans Richter, num filme como esse estudo, né, o filme Study de 1926, explore de maneira tão enfática sobreposições de imagens de olhos e de rostos, além das sobreposições e ritmos geométricos das imagens. Nesse trabalho com as sobreposições de olhos e rostos, talvez esteja em jogo, inclusive, uma formulação potencialmente traduzível, né, em termos teóricos, da questão do olhar, né, da questão do sujeito do olhar, da sua relação com a imagem em movimento, com a forma e com o informe, tal como esse filme, por exemplo, nos dá a ver esses elementos. Então, é muito interessante observar como, no contexto das vanguardas, por caminhos muito diversos, se converge para algumas questões teóricas fundamentais. Né? No caso, questões relacionadas, em primeiro lugar, ao específico cinematográfico, a ideia de uma especificidade desse meio e dessa arte, questões relacionadas a uma suposta tendência mimética do cinema, que é recorrentemente confrontada de diferentes formas aqui, seja por uma desagregação abstracionista das convenções, como no cinema dadaísta, seja por um interesse em compor narrativas sobre o mundo interior, como no impressionismo, seja por um interesse, como no surrealismo, em revelar o inconsciente naquilo que ele tem de mais caótico e naquilo que ele tem de menos lógico. Né? Em todos esses casos, há uma recusa de modelos miméticos convencionais, de modelos dramáticos lineares. Essa recusa é uma recusa fundamentada teoricamente na reivindicação de características específicas do meio ou de objetivos e propósitos a que se atribui ele. Além da questão do específico, há uma outra um outro conjunto de questões relacionados a uma ênfase na dimensão visual, né? E aos tipos de modalidades que essa dimensão visual assume, não só nos filmes, mas nas formas de teorização. Eventualmente, é uma dimensão visual associada à concepção de uma música visual. É sobretudo o caso no contexto do impressionismo francês. Eventualmente, é uma dimensão visual associada à abstração formal, como no caso do dadaísmo. Em todos os casos, ver é uma questão, como no surrealismo. Né? No impressionismo, no dadaísmo e no surrealismo, ver é sempre uma questão. O ato de olhar é um objeto de teorização aqui. Né? Há outras questões significativas, né, relativas à dimensão formal da arte cinematográfica, né, aos procedimentos de base dessa arte, há um interesse nos procedimentos de formalização abstrata e há um interesse nos procedimentos de sobreposição e de montagem, mas também há um interesse nos procedimentos de alteração do ritmo e das velocidades das imagens. A câmera lenta, a câmera acelerada vão aparecer como recursos em filmes de figuras como Jean Epstein, por exemplo, ou a própria Germaine Dulac. As sobreposições, né, proliferam por todas as partes aqui. Com base nisso, acaba sendo evidenciada uma base material do cinema. Né? Uma base material que aqui está associada à película e às possibilidades e limites que a materialidade da película carrega.
Essa linha, né, experimental, associada às teorias do cinema das vanguardas, dá margem para toda uma série de experimentações estéticas bastante radicais que se desdobram, né, em algumas tendências posteriores. Que se desdobram em algumas tendências posteriores. Né? Ao mesmo tempo, é muito interessante observar as outras tendências de teorização sobre o cinema que observam aquilo que está sendo recusado pelas vanguardas, que observam justamente o cinema como um fenômeno da sociedade de massas, que observa justamente o cinema comercial, aquilo que ele tem de mais evidentemente complexo. Esse é o interesse primordial da chamada Escola de Frankfurt. Aqui, a sociedade de massas, né, e a questão da cultura na modernidade capitalista são o foco principal de atenção. E aí vai haver uma oscilação, segundo Robert Stam. Né? Ele descreve essa oscilação, abre aspas, como uma oscilação entre posturas melancólicas e eufóricas com relação ao papel social dos meios de massa. Essa oscilação atravessa os trabalhos de figuras como o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Walter Benjamin, o Herbert Marcuse, além de Leo Lowenthal, Erich Fromm e, segundo Robert Stam lembra, né, perifericamente, também relacionado um pouco à Escola de Frankfurt, Siegfried Kracauer, uma figura que a gente vai ver que tem uma teorização muito singular e muito significativa associada ao realismo. No caso da Escola de Frankfurt, né, há um interesse nas diversas modalidades da teorização capitalista, sobre o capitalismo, que foi elaborada, né, pela teoria marxista. Há uma base da Escola de Frankfurt, né, que está ligada ao pensamento marxista. E, ao mesmo tempo, há um diálogo fundamental com a psicanálise. E é aí que se configura a Escola de Frankfurt como o contexto da chamada teoria crítica. É o nome que se dá, muitas vezes, ao que foi formulado na Escola de Frankfurt. É aí, nesse contexto, que esse interesse, né, na sociedade de massas leva à formulação de alguns debates conceituais, como, por exemplo, o debate a respeito do conceito de indústria cultural. Né? Mas para a gente entender esses debates, talvez valha a pena recuperar um conceito fundamental do pensamento marxista, que é justamente a relação entre estrutura e superestrutura. No pensamento marxista, argumenta-se que há uma estrutura básica que define uma formação social, sempre, que é a sua estrutura econômica, o seu modo de produção, mais especificamente no pensamento marxista clássico. Esse modo de produção, como por exemplo o modo de produção capitalista, é o que determina as outras dimensões da vida social. Né? A partir dessa estrutura econômica definida pelo modo de produção é que a vida religiosa, a vida no domínio da arte, da política, etc., podem ser compreendidas. Né? Há uma relação de determinação da estrutura sobre a superestrutura. Ou, dito de outra forma, a superestrutura é determinada pela estrutura econômica. Essa formulação marxista clássica vai ser debatida, complexificada e aprimorada no contexto da Escola de Frankfurt, sem ser abandonada, né, sem ser recusada por completo. Essa noção de que há relações entre a estrutura e a superestrutura
de determinação e sobredeterminação vai permanecer crucial, né? E, da mesma maneira, um conjunto de conceitos básicos do pensamento marxista, como o conceito de reificação, né? A ideia de que, no caso do conceito de reificação, as relações entre seres humanos passam a ser relações entre mercadorias e entre, fundamentalmente, valores de troca, mensurados pelo dinheiro, né? E isso está elaborado, né, no Capital do Marx e vai ser amplamente discutido posteriormente. Ao mesmo tempo que há essa reificação das relações sociais, né, e a sua redução a relações entre produtores de mercadorias e detentores apenas da sua força de trabalho, isso tudo leva, né, a uma ordem social baseada na exploração do trabalho. Mas essa exploração do trabalho não é explícita, ela é mistificada nos termos marxistas, né? Ela é dissimulada, ela é escondida. O marxismo é o que se poderia denominar um dos pensamentos da suspeita, né? Uma das hermenêuticas da suspeita. E como uma hermenêutica da suspeita, está sempre baseado numa desconfiança de que a aparência que se vê na aparência esconde a verdade, não a revela. No caso da mistificação das relações sociais, a aparência da relação entre pessoas esconde uma relação reificada a partir do primado da mercadoria como forma e do dinheiro como mediador dos valores de troca, né? No caso da sociedade capitalista, portanto, há um mecanismo básico de mistificação que o marxismo se esforça por confrontar. E para confrontar essa mistificação é crucial tomar consciência do lugar que se ocupa numa determinada formação social. Essa tomada de consciência é justamente uma confrontação da alienação. A alienação é um outro conceito importante aqui que designa essa consciência equivocada do lugar que se ocupa, né? E talvez o conceito fundamental que é preciso mencionar e lembrar o tempo todo aqui, que atravessa todos esses debates, seja justamente o conceito que está associado a essa ideia de mistificação e de alienação de maneira central, que é o conceito de ideologia, né? No contexto da Escola de Frankfurt, esses conceitos permanecem cruciais e continuam sendo objeto de amplo debate, ao mesmo tempo que se introduzem alguns conceitos associados à vida, à esfera da vida vinculada à arte, à experiência estética, aos meios de comunicação, ao cinema, ao rádio, etc. Esses conceitos são aqueles associados, por um lado, né, entre outros, né, mas se temos dois campos de debate fundamentais. Por um lado, aquele associado ao conceito de reprodutibilidade técnica, formulado por Walter Benjamin, lá na década de 30, 35, 36, tem duas versões, pelo menos, desse texto. Né? E, por outro lado, o conceito de indústria cultural, formulado em 1947 por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses dois campos definem um interesse importantíssimo da Escola de Frankfurt para a teorização sobre o cinema. No caso do conceito de reprodutibilidade técnica, ele se formula dentro de um texto famosíssimo do Walter Benjamin, intitulado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, onde Benjamin descreve, por exemplo, a modernidade e em decorrência, né, do surgimento dessas técnicas de reprodutibilidade como um contexto de declínio da aura. A aura é um conceito que ele formula para apontar para aquela experiência única, né, de uma paisagem ou de um objeto artístico.
Uma experiência que, no caso da arte, sobretudo, vai estar associada ao que o Benjamin denomina valor de culto do objeto artístico. É isso que entra em declínio na modernidade com os meios de reprodutibilidade. É isso que entra em declínio, o valor de culto, a aura, quando nós temos à nossa disposição reproduções dos objetos de arte em diferentes meios. Quando nós podemos, para dar um exemplo que é contemporâneo a nós, né, abrir um site como o do Google Arts and Culture, já citado, né, anteriormente nas minhas aulas, e encontrar ali reproduções de obras de arte as mais diversas e bastante famosas. O que se sobrepõe ao valor de culto, diante desse declínio da aura, da unicidade, é justamente o valor de exposição. E o Benjamin vai ser muito explícito ao chamar a atenção para o fato de que um filme, por exemplo, é um objeto artístico que existe na medida em que ele é reproduzido. Não há um original do filme no sentido em que há um original da Mona Lisa, por exemplo, né, ou de uma pintura qualquer. O filme existe como reprodução. A experiência do filme não está atrelada ao valor de culto de um original. O valor do original de um filme é talvez o da preservação do filme, né? Mas não é esse o horizonte da experiência estética. O horizonte da experiência estética do cinema está baseado no valor de exposição. E isso é algo que ganha cada vez mais intensidade com o surgimento da televisão, com o desenvolvimento de outras tecnologias. E hoje, então, com as redes sociais, como a gente conhece, tão amplamente baseadas nessa ênfase no valor de exposição. O Benjamin, nesse mesmo texto, vai teorizar justamente o tipo de relação com o aparelho que está em jogo nesses diferentes contextos. Ele está pensando lá no contexto da fotografia e do cinema, sobretudo, mas de uma certa forma ele já está apontando para o que vem depois. É um texto bastante profético, talvez, justamente porque enfatiza que a relação com o aparelho pode ser compreendida com base na ideia de teste. Nós somos cada vez mais, segundo Benjamin, testados na nossa relação com o aparelho. Devemos saber nos relacionar com os aparelhos. E essa é uma frase fundamental para a nossa experiência hoje, para a construção do que é, por exemplo, uma aula como essa, em que eu estou falando diante de uma câmera, olhando para a tela do meu computador que está sendo compartilhada enquanto eu gravo a aula, tudo isso está sendo gravado. A minha relação com essa câmera que me grava e com esse aparelho que grava também a minha voz é uma relação em que eu estou sendo o tempo todo testado, em que eu preciso sustentar uma determinada relação, um determinado comportamento nesse teste, senão eu falho. E em alguns momentos da minha aula, pequenas fraturas, pequenas brechas surgem talvez de pequenas falhas nesse teste. Quando o manejo do computador não funciona tão bem, quando a minha voz gagueja e hesita no encadeamento de uma frase, quando eu me perco num raciocínio, eu estou, de certa maneira, perdendo ou falhando no meu teste, na prova à qual o aparelho me submete. O Benjamin está teorizando isso. Está teorizando o fato de que cada vez mais nós precisamos cumprir determinados mandatos e injunções dos aparelhos para operar socialmente. Precisamos cumprir determinados mandatos e injunções hoje para usar aplicativos que o governo nos impõe, ou aplicativos de redes sociais que impõem uma determinada dinâmica social. E há um custo ao não se participar desse tipo de aplicativo e rede, e há um custo ao não jogar o jogo desse teste. O Benjamin já está pensando isso lá atrás e já está chamando a atenção para o fato de que isso tem um impacto sobre a política, para o fato de que cada vez mais os políticos se convertem, nessa era dos meios de comunicação de massa, em sujeitos habilidosos na sua relação com os aparelhos.
não necessariamente é crucial a sua relação com as pessoas concretamente, mas sim o tipo de teste que eles, o tipo de jogo que eles estabelecem nesse teste com os aparelhos. E é aí que o Benjamin vai formular o seu grande projeto, talvez, né? Nesse texto, que é um projeto de emancipação. Um projeto que enxerga na fotografia e no cinema um potencial emancipador. Né? Um projeto que figuras como Adorno, por exemplo, leem de maneira muito crítica. Mas para o Benjamin é possível. Que é um projeto de politização da estética. E essa politização ela se dá contra a estetização da política que caracteriza o fascismo. Esse é o argumento final, talvez, né, desse texto do Benjamin, mas não da sua teoria. Né? E a partir daí uma série de outras reflexões do Benjamin pode ser pertinente também para as teorias do cinema, mesmo que não seja diretamente relacionada ao campo. Seja como for, né, com o Benjamin, a gente está diante de uma formulação, em alguma medida, otimista, né? Em alguma medida eufórica, como diz o Robert Stan, diante do papel dos meios de comunicação de massa. Para uma relação melancólica com isso, a gente precisa falar do conceito de indústria cultural. Né? Formulado lá em 1947 pelo Adorno e Horkheimer, num texto chamado A Indústria Cultural, com um subtítulo bastante significativo, que é o Iluminismo como mistificação das massas. A ideia do Adorno e do Horkheimer é que é preciso, em primeiro lugar, compreender que a sociedade de massas não corresponde a uma cultura de massas no sentido de uma cultura que pertence às massas. Ao contrário, de acordo com uma ordem capitalista fundante da sociedade de massas, a cultura pertence não às massas, mas à indústria cultural. Né? Há uma ordem capitalista na cultura, portanto. E as massas consomem a cultura, parte dela produz um pouco dessa cultura, mas há uma relação de exploração do trabalho, de expropriação, de mais-valia sendo retirada ali a partir desse trabalho da cultura também. A indústria cultural se diferencia, portanto, do conceito de cultura de massas, né? Confronta esse tipo de conceito, chamando atenção para a esfera capitalista, né? Que ordena a operação da indústria cultural. Chamando atenção para o fato de que não há cinema, não há rádio, não há televisão, etc., sem indústria, sem, portanto, uma formação social baseada no modo de produção capitalista teorizado pelo Marx, que opõe detentores dos meios de produção, os donos, né, dessas grandes cadeias de rádio e televisão, dos equipamentos de alto desenvolvimento tecnológico necessários para sustentar esses serviços, por um lado, e, por outro lado, né, enquanto temos, por um lado, os detentores dos meios de produção, por outro lado, temos os detentores da força de trabalho, que não tem nenhum meio de produção, que dispõe apenas do seu próprio corpo e que são, sobretudo, diante da indústria cultural, consumidores dos produtos da indústria cultural. As formulações do Adorno e do Horkheimer são muito mais abrangentes e detalhadas do que isso, mas no cerne delas está um horizonte de crítica ao próprio projeto iluminista de progresso e de emancipação da consciência humana. O projeto iluminista marcado por uma ênfase no racionalismo, na ideia de que a razão é libertadora. O que Adorno e Horkheimer estão chamando a atenção é para o fato de que o que a razão produziu, a razão iluminista, se constituiu como razão instrumental, como uma razão determinada por fins pré-definidos
e não voltada a qualquer lógica de emancipação aberta. O que ele chama a atenção é para o fato de que o iluminismo, portanto, ao se converter em razão instrumental, ao converter a racionalidade em razão instrumental, opera justamente uma mistificação das massas, um engano, oferecendo para as massas os produtos da indústria cultural como se fossem cultura de massas, como se fossem o que as massas deveriam consumir porque é delas, como se correspondessem aos seus desejos. Há, portanto, aí na indústria cultural um mecanismo básico da alienação na sociedade capitalista contemporânea. Esses tipos de teorizações, né, as teorizações soviéticas da montagem, as teorizações do formalismo russo da escola de Bakhtin, das vanguardas e da escola de Frankfurt, trazem inúmeras reverberações até hoje. O Robert Stan destaca alguns pontos, e eu vou acrescentar alguns aos que ele destaca, chamando a atenção para desdobramentos e heranças desses contextos de teorização. Em primeiro lugar, no que concerne às teorias soviéticas da montagem, o Robert Stan chama a atenção para o fato de que esses teóricos teriam sido estruturalistas avant la lettre, né? Antes da letra, literalmente, ou seja, antes da própria época em que o estruturalismo emerge como conceito. E como tal, segundo Robert Stan, abre aspas, entendiam o plano cinematográfico como destituído de um sentido intrínseco antes de sua inserção em uma estrutura de montagem. Ou seja, adquiria sentido apenas em relação, como parte de um sistema maior. É o que no estruturalismo vai ser denominado um sistema de diferenças, certo? Então, fechou aspas no maior, né? O Robert Stan está apontando para o fato de que na teoria soviética da montagem já há uma ênfase na relação e não no elemento em cada plano em separado como constitutivo do sentido, né, da imagem cinematográfica. Nesse sentido, de ênfase na relação, de configuração de um sistema de diferenças, para usar o termo de um estruturalista posterior, né, ou, enfim, posteriormente recuperado, mas contemporâneo ao Eisenstein, inclusive, né, até anterior um pouco a ele, que é o Ferdinand de Saussure. É assim que a teoria soviética da montagem é uma espécie de antecipação do estruturalismo que vai se consolidar lá na década de 50, como veremos numa aula futura. No contexto do formalismo russo da escola de Bakhtin, a gente tem algumas reverberações bastante significativas associadas ao campo da semiótica e da semiologia como ciência geral dos signos. Aí também o estruturalismo reverbera um pouco, né? Mas as preocupações formalistas são cruciais, de fato, para o estruturalismo, mas essas preocupações também constituem um horizonte de outras tendências da semiótica, como, por exemplo, a chamada semiótica da cultura, de Yuri Lotman, e da escola semiótica de Tartu Moscou, que vai justamente, né, na década de 60, sobretudo em diante, consolidar-se como uma posição muito significativa no debate semiótico contemporâneo, inclusive. Da mesma forma, Christian Metz, em um outro contexto, muito atravessado pela influência estruturalista francesa, né, como mencionada antes, vai ser também muito influenciado pelo formalismo russo na sua semiologia do cinema. Em outro sentido, o Bertolt Brecht, quando formula a sua noção de estranhamento, distanciamento, né, variavelmente traduzida, do efeito de distanciamento, está, de certa maneira, politizando o conceito formalista de desfamiliarização e estranhamento, segundo Robert Stan. E assim o Brecht formula o conceito de Verfremdungseffekt, né, o efeito de estranhamento, alienação, distanciamento, desilusão, como um conceito daquilo que é necessário produzir para uma experiência anti-ilusionista da obra de arte.
E é o que o Brecht busca por procedimentos muito próximos e em diálogo intenso com vários procedimentos das vanguardas, do construtivismo ao dadaísmo, inúmeros procedimentos, não são exatamente os mesmos que o Brecht usa, mas são também atravessados pela produção desse tipo de distanciamento, de estranhamento em relação ao artifício da própria produção artística. É assim que o Brecht é um dos grandes defensores, vamos dizer assim, de procedimentos de explicitação do artifício da encenação teatral ou da encenação cinematográfica, né? Entre os quais a gente pode destacar a chamada quebra da quarta parede, né? Quando uma encenação que está ocorrendo sem nenhum olhar para a câmera ou para o público, no caso do teatro, de repente envolve uma quebra desse procedimento e algum ator ou atriz se dirige ao público, interpela o público ou o espectador ou a espectadora. E nesse contexto, ao fazer isso, quebra o ilusionismo. Né? Então essa quebra de ilusionismo é resultado de um efeito de estranhamento com aquele procedimento, né? Que é o da quebra da quarta parede. Então Brecht está muito influenciado, né, ou enfim, orientado por uma politização aí do conceito formalista de desfamiliarização, assim como por procedimentos das vanguardas. De forma completamente distinta, num outro contexto de teorização que também será estudado futuramente, os neoformalismos contemporâneos reivindicam muitas vezes a herança do formalismo russo. Esse é o caso das teorias do David Bordwell e da Christine Thompson, por exemplo, no modo como teorizam a narrativa cinematográfica com base numa distinção entre a história, a fábula, de um lado, e a trama, ou discurso, Sujet, do outro. A história corresponderia ao conjunto cronológico de acontecimentos de uma narrativa. A trama ou discurso corresponderia ao modo de apresentação efetivo desses acontecimentos, que não precisa obedecer à ordem cronológica, e frequentemente não o faz. Essa distinção é uma distinção formalista clássica dos russos, recuperada pelo David Bordwell e pela Christine Thompson. E, finalmente, cabe também mencionar a importância da escola de Frankfurt, né, no debate contemporâneo, e o modo como ela reverbera em vários debates posteriores associados, de alguma forma, a questões de ideologia e de desejo. Né, questões clássicas do marxismo e da psicanálise, às quais retornaremos em outros contextos também, de alguma forma. Pelo menos dois contextos são importantes se mencionar, o Robert Stamos menciona também ao falar da Escola de Frankfurt. O contexto da internacional situacionista e das teorias do Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, né, como uma sociedade em que as relações entre homens passam a ser relações entre imagens. Né? Para Marx, as relações entre homens eram relações entre coisas, né? A reificação. O Guy Debord dá um passo além com essa ideia do espetáculo, né? Como uma sociedade do espetáculo sendo baseada nessa relação por meio da imagem. E, por outro lado, num contexto um pouco distinto, também na França, um pouco depois, o Jean Baudrillard e a sua maneira, né, de formular uma teoria pós-modernista centrada na questão dos simulacros. Esse é um outro contexto em que o debate da Escola de Frankfurt permanece reverberando muito explicitamente.